Olá pessoal, eu sou Rosilane Costa e você está no Tesouro Celestial. Vamos meditar um pouco acerca da Palavra de Deus? Tem uma passagem na Bíblia que nos fala que Jesus, estando com os seus discípulos, ele se afastou um pouco para orar a sós com Deus. Então, estando ele ali há mais ou menos umas 10 horas em oração, ele decide se reunir com seus discípulos, que estavam em um barco, já no meio do mar. E eu quero ler com você o que nos diz aqui em Mateus, no capítulo 14, o versículo 25, diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Veja só, a quarta vigília da noite. A primeira vigília é das 18 às 21 horas. A segunda vigília de 21 horas à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3. E a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. Então, entre esse horário, Jesus vai ter com os seus discípulos. Só que de uma forma nada natural. Ele vai ter com os seus discípulos andando sobre as águas. É isso que o versículo aqui nos diz. Continuando, versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Você acredita em fantasmas? Fantasmas existem? Os discípulos ficaram muito assustados porque eles presenciavam o sobrenatural de Deus. Algo sobrenatural. Não é natural, não é comum alguém andar sobre as águas como Jesus estava fazendo. Então eles vão ficar assustados, eles vão gritar assustados com medo, pensando ser Jesus um fantasma. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, como sempre, né? Já vai se adiantar e dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Mas ó, por cima das águas. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Esse sabia onde queria chegar, né? Manda-me ter contigo. Não, se é você, eu quero andar também sobre as águas. Vamos continuar aqui. Versículo 29. E ele disse: Vem. Pedro foi ousado. E Jesus até gostou da ousadia do Pedro, porque Jesus admira em nós a coragem, a ousadia, quando nós utilizamos para fazer o bem, para fazer coisas boas. Deus admira a nossa coragem e a nossa ousadia. Então, prontamente, Jesus diz: Vem, Pedro, vem ter comigo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro vai. E, queridos, me admira muito aqui a fé de Pedro nesse momento, porque Pedro vai sair do barco, vai pisar nas águas e vai ao encontro de Jesus. Pedro é um homem de fé, um homem corajoso. Então Pedro vai ao encontro de Jesus, demonstrando a sua fé e confiança. No momento em que Pedro sai do barco, ele está com a sua fé, a sua atenção
voltada para Jesus e para o que Jesus está fazendo. Mas ao desviar a sua atenção de Jesus, as coisas mudam. Veja comigo aqui. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Veja só. Enquanto Pedro está focado em Jesus, no chamado de Jesus, vem Pedro, ele desce do barco e ele vai. Mas quando ele desvia a atenção dele para o que acontece à sua volta, as coisas começam a mudar. Então Pedro já vai começar a sentir medo. Perdeu o foco na visão, no que ele estava vendo, no sobrenatural que estava acontecendo, e ele experimentando esse sobrenatural, porque ele não só viu o sobrenatural acontecendo, mas ele também experimentou. Só que, ao olhar em volta, sentir o vento, ele vai sentir também medo, vai ficar assustado, ele vai perder o foco. Não perca o foco. Não desvie a sua atenção de Cristo. Não desvie a sua atenção do chamado de Cristo para a sua vida. Se o Senhor Jesus também está te chamando, dizendo, vem, não desvie a sua atenção. Não olhe à sua volta. Não escute o chamado de outra pessoa. Foca no que está acontecendo. Foca no chamado de Cristo. Volte a sua atenção para Cristo. Então, quando Pedro sente o vento forte, ele também vai sentir medo. E sentindo medo, nos diz aqui a palavra, continuando no versículo 30. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Pedro vai olhar as circunstâncias, Pedro vai sentir o vento forte e também vai sentir medo. E ao sentir medo, ele começa a ir para o fundo. Aquele homem que estava experimentando o sobrenatural de Deus, andando sobre as águas, para ir ao encontro do seu mestre, para ir ao encontro de Jesus, desvia a sua atenção para o que está acontecendo à sua volta, sente o vento, sente medo e começa a afundar. Começa a ir profundo. Vamos aprender com isso. Não devemos desviar o nosso foco. Não devemos desviar a nossa atenção para o que acontece à nossa volta. Porque se isso acontecer, nós seremos dominados pelo medo e iremos para o fundo. Assim como está acontecendo com Pedro. Mas nem tudo está perdido, porque Pedro vai clamar ao Senhor. Senhor, salva-me! E o Salvador estava ali. E em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida, que nós nos vermos em apuros, nós podemos contar com a salvação do Senhor quando nós clamamos. A salvação vem para a vida de todos aqueles que clamam. Todos aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos. E Pedro está dizendo, Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Estava indo tudo tão bem, Pedro. Eu até te admirei pela sua coragem, pela sua ousadia, quando você disse: Senhor, se és mesmo tu, deixa que eu vá ao teu encontro. E de repente você vem, está indo tudo tão bem, e você começa a duvidar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim é na nossa vida. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Porque quando nós duvidamos, nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus. Não devemos duvidar. Temos que confiar, somente confiar. Não importa o que você está passando, confie. Confie, não duvide. Pedro agora vai ouvir. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, Pedro? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então os discípulos o reconhecem como Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Se havia alguma dúvida ali, após ver esse acontecimento, eles estavam declarando: És verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus é Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a garantia de vida eterna, a garantia da salvação. Está em Jesus. Então, assim como os discípulos, quando eles reconhecem aqui: És verdadeiramente o Filho de Deus, nós também devemos reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele enviado por Deus para salvar a humanidade. E você? Já teve a oportunidade de, assim como os discípulos, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? Você já teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus? De confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu garanto a você que se você ainda não fez isso, e você abraçar essa oportunidade que você está tendo agora, na sua vida tudo novo se fará. A paz de Deus te alcançará. As bênçãos do Senhor te alcançarão. E você também viverá o sobrenatural de Deus. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu convido você para, nesse momento, entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Deus. Confessando o Senhor Jesus como seu único Salvador. Eu quero orar com você nesse momento. Se você diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus,
Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Porque eu reconheço que só nele há salvação. É por você que eu quero orar nesse momento. Então eu peço a você, pense no Senhor. Pense nas coisas que Ele criou. Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você faça uma oração de concordância comigo. Eu quero que você repita o que eu vou falar. Coloque a sua mão sobre o seu coração e ore comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço ao Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e derrame sobre mim as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você agora. Pense no Senhor, no seu imenso amor pela humanidade. Deus que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça. E eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Deus, em nome de Jesus, esta pessoa participa desta oração. Esta pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. Eu peço ao Senhor, Deus onipresente, Deus Todo-Poderoso, alcance essa vida, alcance esse homem, alcance essa mulher, alcance esta pessoa que ora comigo neste momento, esta pessoa que confessa Jesus como Salvador da sua vida. Alcance, meu Deus, com as suas bênçãos, com a sua paz, transformando todo o seu ser. Renova todas as coisas, que a partir desse momento tudo se faça novo. E que esta pessoa venha experimentar a sua paz, o seu poder, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, desde já te agradecendo, e que assim seja feito. Amém. Amém, queridos. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Seja transformado, transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus.